young kids no more. I'm giving you up, I've forgiven you. Boa tarde, professora. Boa tarde Olá, a todos. boa tarde. Professor John aqui. Tudo bom? Boa tarde oficialmente para vocês. Espero que todos estejam bem, animados, né? Porque é o nosso penúltimo encontro. Semana que vem a gente faz somente feedback e compartilhamento e aí nós conseguimos finalizar uma jornada. Agora que eu lembrei, que eu tô vendo o professor John aqui, o professor John me enviou no Classroom as atividades, mas eu não estou conseguindo acessar. Elas estão com o link privado. Então eu vou excluir elas, professor. E aí você vai ter que postar novamente. Só que antes de postar, aí você vai ter que ir lá no canto direito. Quer ver? Eu vou até te mostrar aonde que o professor precisa ir para deixar esse link acessível. Senão eu não consigo abrir, tá? Eu vou mostrar aqui rapidinho primeiro. Então assim, ó, professor John, isso daí já vale para todos, né, que forem postar, fazer esse confere antes de enviar no Classroom. Então, por exemplo, se for uma apresentação de slides ou uma apresentação Google, tanto faz, vai ser o mesmo estilo. Então aqui, ó, no canto superior direito, tem esse símbolozinho aqui, ó, que eu vou clicar nele. Tô aqui com o mouse. Quando eu clico nele, aí vocês têm que habilitar em acesso geral, vir aqui onde é que eu tô mexendo o mouse e escolher a opção CED. O professor me mandou com essa opção aqui, ó. O teu tá restrito. Daí, quando você manda esse link para as pessoas, ninguém consegue abrir. Então você clica aqui, vem em CED, tá? E aí é só copiar o link aqui, ó. Copia o link e envia de novo lá para mim no Class, tá? Isso aconteceu com o plano de ação seu e com o relato de implementação. Eu vou excluir a sua atividade e eu peço para que você, por gentileza, poste de novo, tá bom? Ô, prof. Oi. Então, é só assim, eu tinha mandado pelo Class mesmo, mas eu mandei... Ah, tá. Aqueles links que você deixou lá do plano de ação e implementação, né? É, no e Drive... Agora o álbum de figurinha também. Aham. Então, você enviou lá também? Né? Tá. Deixa eu ver se você enviou aqui no Drive também, peraí. Eu enviei lá. Eu olhei. Inclusive tinha várias atividades. Vamos ver aqui. Plano de ação. Tá. Olha aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, John. Esse eu mandei aí. Aí, ó. Ah, aqui tá abrindo. Ótimo. Não, eu posso avaliar por aqui, então. Agora deixa eu ver se... Deixa eu conferir o plano de implementação, então. Peraí. Tá. Deixa eu vir na outra pasta. Isso. Faz favor. Não, aqui tá abrindo normal. Ótimo. Peraí. Cadê aqui do professor John? Do professor John, daí... Inclusive as fotos, viu? As fotos, tá. Mas o relato em si da atividade. Material, as fotos, isso. Sim. Aqui, ó. Tem ali também? Aqui vai abrir as fotos, ok. As fotos eu consegui abrir. Só volta um pouquinho. São as fotos que eu tirei lá. E o relato aqui. Deixa eu ver o relato se vai abrir. Ótimo. Aqui, ó. Aí, ó. Perfeito. Não, abriu. Então eu consigo já fazer a avaliação. Perfeito. Legal? Ótimo, então, tá professor. Obrigado. Só ficou o negócio da figurinha? Deixa eu ver o da figurinha. Você colocou? A figurinha não precisa mandar? Não precisa. Ela não é obrigatória. Não, a figurinha não mandei. Tá, ela não é obrigatória. Então tá, professor. É que eu acabei meio que se perdendo aí, tá? Sim, tranquilo. O essencial era os dois, né? Isso, esses que valiam então, nota. Tá. As figurinhas era mais para um exercício mesmo, né? De aprender a colar imagens e tal. Quem colocar lá, né, vai estar lá disponível. E quem não colocou não vai fazer diferença em relação à nota. Ótimo. Então, e as minhas fotos da minha apresentação tá tudo lá. Ah, sim, elas abriram ali. Esse eu já tinha conseguido abrir antes. Ótimo.
Tá bom. Então hoje Obrigado, prof. nós Obrigado. de nada. Nós estamos no nosso penúltimo encontro. Ele refere-se ao monitoramento da aprendizagem. Hoje é um tema bem bacana, assim, vocês vão interagir bastante na aula pelo fato que é algo que a gente trabalha todo dia com nossos alunos, que é a questão do erro e dos equívocos que acontecem em sala de aula. Né? A maneira como nós, professores, devemos manter uma postura ou uma determinada estratégia para usar o erro que o aluno cometeu em sala de aula como um espaço de aprendizagem, tá? Porque se até nós erramos, né, que dirá os alunos. Então a nossa aula de hoje vai ser nesse sentido. Aqui só verificando nossa agenda, então estamos na nossa penúltima reunião. Então semana que vem vai ser somente para as apresentações. Hoje nós teremos algumas apresentações também que já se inscreveram. E aí o restante ficará tudo para semana que vem. Então semana que vem é eu que vou ficar ouvindo vocês, né? Nesses encontros geralmente é vocês que me ouvem. Então semana que vem é eu que vou ficar sentadinha aqui ouvindo as implementações de vocês e mediando aí as discussões que podem surgir na hora da apresentação. Então aqui vamos começar com os relatos de implementação. Então a princípio assim, para hoje que eu tinha anotado aqui, a professora Isabel tinha falado que iria apresentar. A professora, não sei se a professora já chegou, deixa eu ver aqui, a professora Silmara, que ela falou que talvez ia chegar um pouquinho atrasada, deixa eu ver se ela já tá aqui. Não, a professora Silmara não tá ainda. E a professora Renata, né, que vai apresentar hoje, acho que são essas que me falaram, essas 3 profs. Tem mais alguém que gostaria de apresentar hoje? Esses então, os outros fica tudo para semana que vem, só para confirmar. Então o que vocês vão comentar, quem vai fazer o relato de implementação agora? Então vocês vão comentar qual turma que foi feita, a quantidade de alunos, em que escola, foi feita numa turma de projeto de vida ou foi feita em alguma turma específica lá de um componente curricular de vocês, como que foi a experiência no geral, qual adaptação que vocês usaram aqui da aula, né, de projeto, aqui da nossa aula de projeto de vida para fazer a adaptação lá no slide do RCO. Que encaminhamentos, houve pontos positivos, houve pontos negativos, quais foram os resultados alcançados e quais recursos ou estratégias vocês usaram aqui do que foi discutido no grupo. Então eu vou parar de apresentar. Professora Isabel, poderia começar a apresentar para nós? Sim, só que eu tô assim, muito resfriada. Se tiver muito baixo, dá para ouvir bem. Por favor. Uhum. E como eu tô numa escola do campo, né? Eu fui ao médico, não achei que ela fosse me dar atestado, mas como ela falou que resfriado é contagioso, tô de atestado. Sim. Aí meus rascunhos ficaram na escola. Então eu vou ser bem sucinta. Tá. Prof, qualquer coisa, se você achar que não está se sentindo bem, dá para deixar para semana que vem também a sua apresentação, você que escolhe. Não, é bem sucinta, eu vou conseguir fazer. Pode ser, né? Não, claro, pode ser sim. É só, né, sugerir caso você não estivesse bem. Não, eu acho que eu vou conseguir. Tá. Eu fiz numa turma de 2º ano, na escola de campo, né? Só 5 alunos na sala, na aula de projeto de vida do professor, deu certo. Aí eu usei a estratégia do abre a boca e fala, né? Senta e escreve. Trabalhei o autoconceito. Até vi aqui que eu não peguei o nome do autor, que um texto que estava num livro didático de projeto de vida, um texto muito bom, e depois eu fui pesquisar. Ele é psicólogo, ele
já tem vários livros escritos aí, ele fez até um artigo muito bom sobre essa questão da violência na escola, que nós vamos falar, inclusive, no planejamento, segunda-feira, né? Nós vamos estudar. Aí foi um texto curto, mas muito bom. Aí eu pedi que eles lessem o texto e depois falassem e depois escrevessem o que eles, a concepção de autoconceito e o autoconceito deles, né, os pontos positivos e pontos altos e pontos baixos que eles julgavam ter na vida enquanto pessoa, ou enquanto uma pessoa, vamos dizer assim, que pensa no futuro, né, quais os que eles pensavam para o futuro deles. Foi muito bom, assim, eles falaram muito, escreveram pouco, aí acabou o tempo da aula, achei que fosse dar tempo e não deu, né? Pouco aluno e acho que a gente falou demais. Aí eles escreveram umas coisas que eu não esperava, como sempre, né? Apesar da gente pensar que está preparado depois de tantos anos, né? Aí eu dei o feedback a respeito do que eles escreveram, só que não tirei foto mais uma vez, porque como você é pedagoga da escola, você está lá fazendo um negócio, já te chamam, né? Sim. Mas foi isso, professora, assim, a metodologia muito boa, né? Do aluno falar, do aluno escrever, né? E conseguir me fazer entender. É isso. As coisas que você comentou, que os Que alunos faltou? escreveram, no sentido, assim, algo pessoal deles? O que eles, assim, não... É pessoal. Tá. Pessoal. Algo Entendi. pessoal. Vira assim. Coisas Bem íntimas, né, no complicadinho, caso. né? Aham, entendi. Coisas íntimas, que eu achava que não ia, mas como eu trabalhei autoconceito, autoconhecimento, né, eles se acharam lá no direito de falar algumas coisas íntimas também. Sim. Mais alguma coisa que eu tenha esquecido? Acho que é isso mesmo, É uma prof. escola de campo, Você fez uma aula só, né, por ser escola de pedagoga assentamento. e aquela questão de correria mesmo. Uma aula, é uma escola do campo, né, que só tem a gente lá, só eu e a secretária geralmente da escola para cuidar de tudo, né? Mas foi muito bom. Eu gostaria de continuar com eles Sim. nesse assunto, né? Porque rendeu um pouquinho aí. Legal. Ok, prof, muito obrigada pelo relato. Professor John, você gostaria de falar? Imagina. Obrigada a vocês. Assim, se é que a professora falou, se tiver mais uma janelinha, eu também posso fazer o comentário do seu? meu plano, do meu trabalho. Pode ser, vamos passar para a prof. Renata, pode ser? E aí nós voltamos para o professor John. Pode ser. Eu não sei se tá dando para me ouvir. Sim. Eu tentei ligar a câmera aqui. Para ouvir, acho que a dá para ouvir internet tá bem. meio devagar. Eu não tô me vendo. Estamos ouvindo, professora. Ai, que bom. Tá bom. Você vai Pode, tá apresentar bom. alguma beleza. coisa, prof? Eu vou tentar apresentar. Vou tentar. Vou ver se coloquei aqui. Era a tela inteira, né? Sim. É isso? Isso. Não me lembro direitinho, tela inteira. Tá. Deixa eu ver lá. Daí compartilhar, né? Isso. Cliquei aqui. Só que eu acho que é porque o meu computador tá muito lento, sabe? Qualquer Eu levei ele coisa, pra você quer que eu apresente por aqui? problema na câmera. Ah, perfeito. Daí você Porque vai... eu Sim. enviei, né? Deixa eu ver se o meu vai Então, abrir. Eu Então, cancelo tá. aqui, né? Tá. Cancelei o meu. Tá bom. Tá. Ó, vocês já estão visualizando, né? Já tá visualizando seu relato?
Sim, estamos. Tá, então eu vou colocar aqui para ampliar. Ai, eu ainda não. Nossa. Veja aí, prof. Renata, não sei a se hora é a que... internet junto Tá. também. Peraí que ele já vai Tá mostrar. carregando agora. Deu certo? Abriu agora. Abriu? Tá. Então você Tá. vai falando aí, eu vou mudando deixa eu- os slides. Tá. Então, agora sim, boa tarde, pessoal. Eu me chamo Renata, né? E o componente curricular para o qual eu adaptei, já que eu não tenho a disciplina de projeto de vida, foi língua portuguesa. Eu apliquei para turmas de 7º anos, né? 7º C e D, do ensino fundamental. Mas a minha escola, ela possui ensino médio também. Daí pode passar, Tá. Ana. Bem, os recursos ali que eu utilizei do nosso aprendizado, né, do nosso curso, foram alguns. Então, o estilo de aprendizagem, então eu priorizei ali o auditivo, o visual, aí sendo leitura, escrita e oralidade. Aí a taxonomia de Bloom seriam os processos de aprendizagem ali da criação dos alunos, né? Eles tiveram um momento para criar, e essas turminhas, elas têm em média ali de 30 a 32 alunos. Daí nós temos alunos da sala de recursos também, com dificuldade de aprendizagem. Aí também a estratégia de boas perguntas, né? Como a colega que acabou de apresentar. Senta e escreve, e daí o momento deles falarem. Aí eu comecei a partir, né, de aulas expositivas, foi ao longo do trimestre, digamos assim, né? Porque primeiro eles leram os livros, né? E depois eles tiveram que criar um texto persuasivo, falando dos pontos positivos do livro, qual eles estavam lendo, divulgando para os colegas, de forma a convencê-los a comprar a ideia do livro, né? A quererem ler o livro. Né? O objetivo era ampliar, assim, a vontade deles em ler. Aí o conteúdo qual eu parti lá do RCO, do projeto de vida, é Oratória 1, a aula 9 da primeira série do ensino médio. Aí os objetivos, né, lá apresentados, né? Acho que não precisa falar tudo, né, Ana? Não. Posso? Pode. Não, né? Não. Tá. Bem, daí vamos para as adaptações, né? Que seriam os encaminhamentos. Eu falei mais ou menos já como foi. Então, eu fui ao longo do trimestre trabalhando com eles a importância do ato de ler. Aí até eles sempre ficam normalmente em roda para fazer a leitura, e semanalmente eles fazem a aula de leitura. Aí depois, num dado dia, eu trabalhei com eles o processo da criação do texto para um roteiro, para eles depois irem para o projeto final, que seria a apresentação desses textos, né? Então, primeiro eles escreveram no papel ali, né, um roteiro, falando os pontos positivos do livro, seduzindo, digamos assim, os colegas, né, no bom sentido, a lerem o livro. Aí eu usei bem o promovendo a aprendizagem, criando boas perguntas, né? Então eu lancei lá, como vocês vão convencer os seus colegas, né? Aí passei um exemplo para eles, e a partir disso eles criaram. Aí eles ficaram em círculo também para eles trocarem os textos, para um corrigir o texto do colega, ver o que poderia melhorar, enfim. Aí eles também mostravam para mim, né, esses textos, eu dava algumas dicas e tal. Aí nós fizemos aí a revisão do texto. Aí teve o momento do ensaio, que eles ensaiaram, né, como que eles iriam apresentar. E por último, daí, culminou com a criação do café literário, chamei assim o projeto. Daí eles podiam trazer uma comidinha, o que eles quisessem,
E aí ficou uma roda bem gostosa lá, que eles iam na frente, mostravam um livro, falavam do livro, daí eu... Ai, aham, a Ana passou ali. Então, a aula de leitura das obras, eles ficam um pouco tímidos na hora de tirar foto. Pode passar, Ana. Aí aqui, né, no processo da elaboração dos roteiros, né, aí eu achei interessante que eles ficaram, assim, animados, sabe, perguntando, ai, professor, o meu tá bom, aí trocando com os colegas, um dando a dica para o outro, não, coloca que é imperdível a leitura do livro e tal, foi bem, bem bacana, assim. Então, o feedback que eu tive deles, assim, eu considerei que eles gostaram, e eles esperam a aula de leitura. Aí eles ficam tímidos para tirar foto. Eles não meio que, ai, porque eles são do 7º ano ainda, né? Se bem que os maiores também têm vergonha. Aí aqui eu queria muito colocar o vídeo, sabe? A Ana tem o vídeo, mas eu não consegui baixar. Peraí. O Você vídeo me mandou, não né? sei se você consegue, Ana, porque ficou Vamos tão ver. bonito. Oi? Vou ver se eu Eu consigo. te mandei no WhatsApp. No WhatsApp, né? O videozinho, 2 videozinhos de 2 alunos ali. Deixa eu ver. Vejam se vai sair o som. Aham. Café literário com a participação Pois é. do aluno Ravi. Ai, não sei se... Eu não tô ouvindo. Extraordinário é um livro que não fala apenas do bullying. Fala de um menino que tem um coração enorme. Não tá saindo som? Que fala de Esse falou... formas de você Não, fazer tanto não tá. você falou da aparência. Esse é do estilo da Extraordinário. pessoa. Como diz o nome do livro, é um livro Acho que você tá ouvindo aí, mas os colegas... E eu também não tô ouvindo, não sei por quê. Então não vai dar pra Não sei o mostrar, que então. tem que fazer Pois aí é. Com o nosso café literário. Que pena. A participação Mas do achei aluno interessante que esse do livro do Extraordinário, o aluno, ele gosta muito de ler, sabe? Aquele primeiro que falou do Extraordinário, esse falou do Pluft, o Fantasminha. Aham. Aí eles ficaram em círculo, daí iam lá na frente, falavam, depois eles trocaram as comidinhas entre eles. Achei bonitinho que eles trouxeram a comida para partilhar com os colegas, e daí eu falei da partilha de conhecimento e partilha do alimento também, né? Daí foi bem gostoso isso, e daí ele falou do Extraordinário. Eu achei bacana que ele fez um link com o título, né? Ele falou assim, no vídeo aparece, esse livro, assim como o nome já diz, ele é extraordinário. Eu achei muito bonitinho, assim, ele usou o título, sabe? Muito bom. Aí as considerações finais ali, eu observei que eles aos poucos eles estão desenvolvendo aí o hábito pela leitura e vendo a importância da leitura. O uso também da escrita persuasiva de forma significativa. Daí eu falei para eles das profissões que eles podem, né, usar o discurso persuasivo, o vendedor, o advogado, enfim. Aí despertar a vontade de ler nos colegas, né, através da comunicação deles, do texto ali persuasivo que eles criaram. E assim eu observei que o quanto esse processo de criação pode ser significativo, eles podem, né, mudar mesmo a vida deles, né? Eu senti que muitos tinham dificuldade, os colegas iam, os menos tímidos, né, iam ajudando, vai lá, cara, vai, agora é tua vez. Daí uns estavam muito tímidos, eu tive que fazer adaptações, eu tive que perguntar algumas coisas só para eles, assim, sobre o livro, porque eles não conseguiam, né, falar. E é isso, daí eu achei interessante porque a linguagem de uma forma completa, né, de uma forma significativa, o uso da língua. Então, foi esse o projeto, e adaptando com algo para a vida deles, né, dentro da ideia do projeto de vida também, de que a escola, né, e de que o conhecimento possa fazer parte da vida deles, melhorando, transformando as suas vidas, né. Bem bacana, prof. Então foi isso. Foi uma adaptação, assim, foi a primeira prof de portuguesa a apresentar, por enquanto, né? Dos 3 grupos que eu tenho,
por enquanto você foi a primeira a apresentar. Não lembro se eu tenho mais professores de português que fazem projeto de vida, mas a sua adaptação foi fenomenal, assim, foi bem bacana, né? Você conseguiu fazer a junção aqui com o projeto de vida, ficou muito bom. A organização dos slides, ali o plano de ação você já tinha me enviado antes, né, com antecedência. Ficou muito bom, prof. Só elogios, parabéns. Ai, obrigada, Ana, e obrigada pela sua ajuda. Imagina! Meio que de madrugada, porque eu acordei super cedo para poder dar tempo, porque nós de português, só um desabafo, a gente tá morrendo, né, para dar conta de tudo isso, de redação, de mais Leia Paraná, redação Paraná, mais link, mais aí agora a gente dobrou, né, nossos livros, ao invés de 6 nós temos 12, então assim, mas ficou muito bom. No meio dessa sua, tá bem no meio dessa tá sua correria, você fez um trabalho muito bom. Pela ajuda. Fez um trabalho muito bom. Parabéns. Olha, professor John, eu acho que pelo adiantado da hora, será que você poderia apresentar semana que vem? Beleza, sem Pode problema. ser? Ah, então tá. Ótimo. Tranquilo. Tá bom. Então agora... Pode. Então, já que estão todos aqui, os que participam da quinta-feira, deixa eu só dar um check-up geral, assim, das pessoas que já me entregaram os trabalhos, só para mim comentar. Então, aqui o professor Ademilson, ele falou que ia chegar um pouquinho atrasado, acho que ele não tá ainda, não. Então, ele já entregou tudo e já apresentou. Professor Alessandro, eu já recebi os 2 trabalhos, só falta apresentar, então semana que vem. Professor Alexander, já recebi os 2 trabalhos, só falta apresentar. Professora Gilce já tá ok, já apresentou e já entregou as atividades. Professora Isabel já entregou as atividades, já apresentou, ok. Professor Jamer, pelo que eu olhei até agora, não recebi ainda nem o plano e nem a implementação, e daí falta apresentar, né? É isso mesmo. Mas tem até amanhã, não é que eu tô cobrando, eu só tô passando um check-up aqui, né, para ver quem já tinha entregado ou não. E agora, professor John, eu já recebi os 2 trabalhos, só falta apresentar. Professora Lourdes já apresentou, já entregou os 2 trabalhos. Professora Luzia já entregou os trabalhos, só falta apresentar. Professora Marlene, pelo que eu tenho aqui, ainda eu não tenho nem o plano e nem o relato de implementação. Acho que a prof não entregou ainda, né? E nem fez a apresentação. É isso. Eu enviei o relato, sim, só que não tá abrindo lá. Lembra que eu falei para você que tava parecendo que ele tava muito grande? Eu entreguei rapidinho, que eu tô sem internet em casa, conectando na luz. Sabe o que você pode fazer? Qualquer coisa, me envia no meu WhatsApp pessoal, os 2, então, o relato de implementação e o plano de ação, que eu avalio por ali e só passo a nota lá no Class para você. Eu queria entender direito o que é esse plano de ação, porque quando eu cliquei lá, falava que tinha que fazer em grupo. Seria o que eu fiz também na aula, tipo uma cópia daquilo que eu fiz, porque eu coloquei tudo no relato, então eu não entendi direito. Ah, sim, tipo, o plano de ação é como se fosse o plano de aula, então, dessa aula que você implementou. Só que é um plano de aula mais detalhado. Ele tem 10 itens. Ele tem, tipo, o número da aula do RCO, o contexto, a metodologia, a adaptação. Tipo, ele tem 10 itens lá que você tem que preencher os 10 itens. Mas pode ser dessa aula que você trabalhou, né? Que você fez o relato. Só, quer ver? Até eu vou te enviar. Ou senão eu vou abrir aqui rapidinho para te mostrar. Para você não ficar com a dúvida. E aí você já fazer ele e me enviar junto. Daí se você não tá conseguindo enviar lá no Class, você pode enviar por aqui. Então, ó, ele está aqui em plano de ação. Clico nele. E aí ele vai estar aqui, ó. Modelo de plano de ação. Clico, vai abrir uma cópia de slides, que daí nós precisamos fazer uma cópia, né? Arquivo, fazer uma cópia. Olha os itens que tem. Integrantes, então
você pode fazer todo mundo aqui dos que me entregaram até então fizeram individual, tá? Então aqui você coloca teu nome, a série, ano, contexto escolar, objetivo, conteúdo, metodologia, recursos, encaminhamento, adaptação necessária, esses 10 itens. Aqui embaixo daí, aqui você vai colocar eles de maneira mais sucinta, dentro dessa tabelinha. Tipo, integrante, é o teu nome. Série, contexto escolar, só escreve o nome da escola. Metodologia que foi usada aqui do projeto de vida, entende? Daí aqui, a partir do terceiro slide, ó, descreva aqui o contexto da escola. Aí você vai, tipo, meio que respondendo o que tá pedindo em cada um, ó. Você vai preencher aqui os objetivos, vai preencher o conteúdo, vai preencher a metodologia que você usou, tudo aqui dentro dos slides mesmo. Os recursos, os encaminhamentos, ó, tem uma explicaçãozinha para cada um. Tem os 10 itens, ó, e resultados esperados, estratégias avaliativas. É esses slides que você vai preencher, tá? Até vou te enviar aqui, bom, você tá no celular, né? Então, mas é aqui em avaliação, plano de ação. Tem que voltar à internet. Tranquilo. Aqui, que eu tô sem internet. Tá, daí você pode me enviar junto lá, se não conseguir no Class, pode me enviar no WhatsApp mesmo. Daí. E deixa eu ver que eu tava falando aqui. Então, a professora Nathalie, então já entregou as duas atividades, então só falta apresentar semana que vem. Professora Renata, só não sei, a prof. Renata já enviou lá no Class ou só me enviou pelo WhatsApp daí? Ela já tá ok também, já apresentou. Professor Sérgio, não... Eu já enviei nos dois. Ah, tá, que depois eu vou conferir ali então. Professor Sérgio, ainda eu não recebi. Eu coloquei no link e também lá. Tá bom. Do professor Sérgio eu não recebi ainda, mas nós temos o tempo até amanhã. Professora Silmara, eu já recebi as duas atividades, falta então fazer a apresentação. E da professora Valéria, deixa eu ver se ela tá aqui hoje. Não, a professora Valéria não me enviou também. Mas é só para fazer um check-up geral, então, para vocês mais ou menos ter uma noção das pessoas ou do que estava faltando para cada um. Vou colocar aqui novamente a nossa apresentação, então. E aí a gente vai dar sequência. Deixa eu ir fechando algumas abas aqui, só que eu fui abrindo e conversando com vocês. Tem muita coisa aberta. Aí. Então agora nós vamos passar para um vídeo. Nesse vídeo, para início de conversa, eu quero... Peraí, só um pouquinho. Eu quero instigá-los a promover um diálogo a partir desse seguinte questionamento que está indicando ali. Professor, qual o papel do erro no processo de aprendizagem? Então, ouçam o vídeo e a gente discute posteriormente. O erro... Eu acho mesmo que o erro é construção. Ontem mesmo eu pensava nisso. Se alguma coisa se atravessa no meu caminho, isso destrói a construção ou é parte dela? Nos últimos anos da minha vida, olhando para trás, sempre que aconteceu o erro, houve uma renovação da história. Houve um começo novo. E depois, quando a gente olha outra vez, não é exatamente um começo novo. Aquilo era uma vírgula e era necessária. O erro é construção e não... Sim, eu posso controlar-me para tentar errar o menos possível. Aquela coisa do Beckett de falhe outra vez, falhe melhor. Eu tento isso, mas não o nego. Não deixo que ele não venha. Porque o erro fez muito por mim. Eu acho que o erro faz muito pelo homem. Então, ó, esse vídeo cabe a nós fazermos uma reflexão no sentido de reforçar, né, a importância
de olharmos para o erro como uma perspectiva positiva, buscando utilizá-lo então como uma alavanca para a aprendizagem, pois o erro, como foi falado no vídeo, faz parte da nossa construção. Nós podemos aprender com ele, né? Se o professor então souber fazer a mediação correta, o erro pode se tornar um instrumento, inclusive, para aprendizagem. Então, estabelecer o ponto em que o aluno se encontra em relação à aprendizagem e indicar o que necessita ser feito para que ele alcance os objetivos de aprendizagem é uma das tarefas de qualquer prática avaliativa. Muitas vezes, os estudantes não alcançam o resultado que esperamos. Por isso, é fundamental agirmos de maneira a promover a aprendizagem a partir dos erros ou equívocos dos nossos alunos. Neste encontro, então, nós vamos dialogar sobre a importância do erro no processo de aprendizagem e conhecer estratégias para promover a aprendizagem a partir do erro. Então, perante essa indagação realizada, vocês concordam que o erro ele tem um papel no processo de aprendizagem dos estudantes? Vocês gostariam de comentar algo a respeito, uma situação que aconteceu em que vocês usaram o erro do aluno como uma forma positiva, como uma estratégia para a condução da aula? Já que tá todo mundo querendo falar, deixa eu falar rapidinho, né, professora? É só assim, você estava falando só um adendozinho. A minha mãe nasceu em 1924, eu acho. 24, 25. E ela era professora. E aí, quando a gente foi estudar, foi que era borracha. Aí a minha mãe falou, borracha, pra quê? Você vai errar e vai apagar o teu erro e você não vai saber, você vai esquecer o seu erro. Então você não vai usar borracha. Eu nunca esqueci disso, eu era, né, lá no primeiro aninho, né? Olha que legal, porque daí ela explicou. Se a professora apaga o erro, você vai esquecer e você vai errar de novo. Que legal. Alguém mais querendo contribuir em relação a esse erro? O professor Alexander. Oi, estão me ouvindo bem? Sim. Alô, oi, estão me ouvindo? Sim. Tá cortando bastante aqui, eu sempre tenho problema com o microfone. Então, o meu conceito é que o erro é construtivo, né? Tanto o erro, eu sei que o foco hoje é o erro, mas o erro e o acerto, ele faz parte do processo de aprendizagem, né? A gente tem que ajustar e evoluir, essa é a minha opinião. Bacana. Obrigado, professor, pelas contribuições. Vai ter mais momentos aqui em que a gente vai discutir sobre esses erros, acertos, né, de maneira geral. A aprendizagem é um processo de descobertas e neste caminho todos nós podemos cometer erros ou equívocos. Para que seja possível aprender com o erro, é fundamental analisar e compreender o equívoco e propor uma ação corretiva que impulsione a aprendizagem. Nessa conversa inicial aí, pegando o gancho do professor Alexander e da professora Isabel, né, dá para indicar que o erro e a sensação de culpa ou fracasso eles andam quase sempre juntos. Por exemplo, nossa, né, se eu errei alguma coisa, às vezes aquela pessoa fica martelando aquilo, eu tô com um peso, tô com uma culpa, ou a sensação de fracasso quando acontece um determinado erro. Mas nós, enquanto professores, a gente precisa agir para que não permita que esses estudantes percam a confiança, né, no processo de aprendizagem por causa desse sentimento. E aí, expor, refletir sobre o erro é uma tarefa bem complexa, é difícil, né? Parece que às vezes comentar e falar sobre ele, pois a gente sabe que na nossa sociedade ela é orientada a esconder os erros e somente, né, premiar quando tem acertos e vitórias.
É por isso, então, que é fundamental que a gente esteja preparado, né, para utilizar esses erros como uma oportunidade, então, de consolidar as aprendizagens. E ali, continuando nos slides, então, refletir e analisar erros e equívocos contribui para o desenvolvimento do estudante e da sua aprendizagem. Incorporar o erro como um recurso de aprendizagem contribui na compreensão e superação da sensação de fracasso e permite aos estudantes desenvolverem autoconfiança e segurança diante das dificuldades. Perante essas informações que foram mencionadas até o momento, me ajudem nessas possíveis respostas aqui. Professor, como você reage diante de um erro ou equívoco dos seus estudantes? Quais ações você encaminha após identificá-los? Então, gostaria que vocês me ajudassem a responder, assim, vivenciando o que vocês, né, passam no dia a dia das escolas. Como que vocês reagem diante de um erro ou de um equívoco e como que vocês encaminham uma estratégia depois de identificar esses erros? Nas aulas de história, eu observo bem, porque a gente faz sempre uma retomada de conteúdos no início de novos temas, assim, de novos conteúdos. Então, se eu faço uma pergunta e eles me respondem com uma resposta que não é, eu procuro situar aquela resposta dentro do fato que ficou na memória dele, valorizar e dizer, então, mas agora nós estamos falando de outra coisa assim, depois nós voltamos a isso que você pensou. Com a maior delicadeza possível, eu nunca digo que está errado, nunca digo. Eu digo, num outro momento, em outra situação, aconteceu mesmo isso, você tem razão nisso, naquilo, mas agora estamos falando disso. Bem, não sei se estou certo. Quem mais para contribuir? Eu vou tentar, o professor John aqui, eu vou tentar numa dimensão, aqui fala especificamente, né, prof, sobre os equívocos dos nossos estudantes, mas a dimensão que às vezes eu fico pensando, e sempre me leva à reflexão, apontando para os meus próprios erros. Como professor, como mestre, as estratégias que eu faço para desenvolver o aprendizado do meu aluno, muitas vezes o meu fracasso faz com que me leve um aprendizado de buscar outras alternativas, e essas alternativas, estratégia, aprendendo com os erros daquilo que eu não fiz, eu posso ter o sucesso e posso colaborar muito com o sucesso dos meus alunos daí. E tipo assim, eu penso mais na minha estratégia, da minha falha, para ter uma perspectiva da falha do meu estudante, do meu aluno. Eu não sei se eu consegui explicar o meu raciocínio. Sim, ótimas contribuições, inclusive, professor. Alguém nessa linha de raciocínio gostaria de comentar sobre a questão dos erros, como que vocês abordam em sala? Eu, por exemplo... sim, professora Demilson, pode falar primeiro? Oi, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu vou mesmo na mesma linha do professor John. Eu sempre faço retomada, assim como a outra professora mencionou ali. E aí realmente a gente fica pensando, né? Quando a gente faz essa retomada, dependendo da pergunta que a gente faz sobre o conteúdo e os alunos respondem uma coisa que não se encaixa no que a gente queria, é importante a gente repensar as estratégias da gente, né? Porque todo mundo, né, tá sujeito ao erro e ao acerto. Então,
a sala de aula em si, ela é uma construção do ser humano dia a dia, né? Cada sala, cada turma traz uma realidade diferente, e aí a gente tem que pensar. E é importante fazer essa reflexão, não em forma de retroceder, mas de evoluir mesmo, né? É porque, como eu falei, são várias realidades, então dependendo da turma, dependendo da situação, a pergunta, às vezes você cai em chão, né? Porque não era aquilo que você queria que o aluno respondesse. Mas você tem que respeitar a opinião dele, até porque às vezes a forma que você explicou para ele fez com que ele não entendesse. Então, eu acho que é isso, é uma reconstrução mesmo, um aprendizado a cada dia, e a gente sempre vai ter essas situações para resolver. Estando em sala, é a vida toda aprendendo. Eu não sei se vocês fazem, acredito que sim, mas eu na minha disciplina de matemática, por exemplo, após uma prova, eu faço a correção. Já deixo o professor Sérgio falar. Eu faço a correção das questões. Acredito que vocês também façam isso, né? Aquela retomada, para ver o que foi errado, o que não foi errado. E aí é engraçado, às vezes nas minhas correções de matemática, aí eu, né, tô fazendo cálculo no quadro, fazendo passo a passo, daí eles começam lá, ai, professora, como eu sou burro, tipo, né, no jeito deles, assim, eles falam, nossa, aqui faltou só um sinal, aqui faltou só eu dividir esse número. Eles mesmos, né, vão percebendo os pequenos erros, às vezes um erro bobo, às vezes um erro de falta de desatenção, por exemplo, numa questão de verdadeiro e falso, por exemplo. Só foi uma falta de interpretação da questão. Eles até às vezes tinham entendido a questão, mas às vezes alguma coisinha, às vezes uma palavrinha ali que aconteceu erro, marcaram errado, né? Marcaram outra alternativa. Então é engraçado nas minhas correções de prova que eles mesmos vão verificando, nossa, olha, eu errei isso aqui, errei um erro, uma coisa tão boba. E aí é bom a gente fazer essa retomada, porque nas próximas provas, quem sabe, eles não possam fazer os mesmos erros, né? Que esse é o objetivo, né? Professor, acho que o professor Sérgio ia falar primeiro, daí a professora Jússi. Tá me ouvindo, prof? Sim. Estão me ouvindo? Sim. Sim? Então eu sou da área de educação física. Então eu tenho a primeira parte teórica, depois eu tenho a parte prática. Então a gente evidencia muito o erro na parte prática, né? E aí, quando a gente trabalha, faz um trabalho, por exemplo, eu tenho AIT também de futsal, e aí eu faço alguma jogada, alguma saída de bola, alguma coisa, e eles aprendem sem o adversário. E depois que você coloca o adversário, eles falam que fica muito difícil. E aí é que eu falo que é a hora de aprender. A hora que você erra perante o adversário, você tem que começar a pensar, a criar oportunidades diferentes e você fazer com que a bola chegue lá na trave do adversário. Então, evidencia muito a questão do errar e aprender com o erro. Eles aprendem muito com o erro durante as aulas práticas. Legal. Prof. Gilce? Então, assim, como professora, né, em sala de aula, né, sempre fazer, como já o professor ali antes havia comentado, você rever a sua prática, rever a sua metodologia, rever novas estratégias, né, quando você não atinge, né, a maioria dos alunos. Então, e outra coisa, assim, que também agora, quando você começou a falar, e o que eu assim, me veio, é a prova Paraná, né? Então, que ela está sendo aplicada, né? Ontem e hoje, foi aplicada. Sim. Está sendo, né? Porque ainda está. Então, vejo se ela, né, a importância dela como diagnóstico, e ali e a partir do erro, né, o professor pegar aquela prova e trabalhar com os alunos, né? Então, é um instrumento ali, que está, né, na nossa mão, e muitas vezes, em nossas mãos, e muitas vezes, assim, não é aproveitado, né, ali,
que ela já traz o diagnóstico, né? Traz ali todos os descritores que a gente tem que retomar e tudo, mas trabalhar ela com o aluno, as questões com o aluno e ele poder, né, verificar ali na prova mesmo, por que, né, fazer a reflexão, por que ele não acertou, por que ele não conseguiu, né, o que faltou, né, que a gente sabe que muitas vezes é a interpretação, é a leitura também, mesmo né, de todas as questões, em matemática a questão de interpretação mesmo, de uma leitura, mas é muito importante, né, ser trabalhado com o aluno. Claro que toda essa abordagem, né, sem, né, humilhar, sem, né, levar assim o aluno à reflexão mesmo, mas fazer também aquele acolhimento, né, para não ter, né, aquele a frustração mesmo, né, diante ali do erro, mas usar o erro como aprendizado. Isso mesmo. Obrigado pelas contribuições. E aí, acho que mais para frente até a gente vai comentar um pouquinho da prova, Paraná. Então já foi um gancho aí da prof. A sala de aula deve ser um ambiente em que todos se sintam seguros para comentar e discutir erros. Quanto mais produtivo for o diálogo em torno de um equívoco, maior é a chance dos estudantes se encaminharem em direção à aprendizagem. Para isso, é fundamental, então, no primeiro, esperar o erro, pensar no erro como uma oportunidade para saber das fragilidades da aprendizagem dos alunos. Segundo, reter a resposta. O professor tem a possibilidade de explicar os motivos do erro a partir da discussão da resposta dada pelos alunos. Por exemplo, esse último aqui, reter a resposta. O professor, quando o aluno comete um erro, o professor automaticamente ele já pode, então, tentar corrigir esse aluno ou fazer esse aluno refletir, né, para ver aonde foi que ele errou, né, e aí promover uma determinada discussão que pode até ser somente ser para a sala inteira, né, não somente para aquele determinado aluno, mas então chamar assim, o Pedro aqui, ele falou que 2 mais 2 é 5. Então vamos analisar juntos. Tipo, fazer uma discussão, né, com os demais. Controlar as pistas. Não dar sinais claros de satisfação diante de uma resposta correta ou de uma insatisfação diante do erro, controlando assim suas ações e reações perante os alunos. Imagina assim, né, você pede lá para o aluno, quanto que é 2 mais 2? Aí o aluno vai falar 5, você vai falar o quê? Ou vai fazer uma cara assim que não gostou, que, né, controlar as emoções nesse sentido. Ou, né, 2 mais 2 é 5. Nossa, ele falou, quer dizer, 2 mais 2 é 4. E aí o aluno, você só parabenizar ele, claro, nós precisamos, né, exaltar as pessoas que acertam. Mas daí quem errar, você não somente criticar, né, mas você saber mediar essa discussão, então, para ele aprender. Opa, mas 2 mais 2, fazer ele refletir e ver o porquê que ele errou. E elogiar quem corre riscos, encorajar os alunos que expõem seus erros, especialmente nos temas mais complexos. Imagina uma sala que você está fazendo uma pergunta e aí o aluno tem medo de responder. Ele se sente inseguro, ele não quer responder porque já que ele não tem certeza, então ele prefere ficar calado para não responder algo errado, porque daí vai que os colegas vão dar risada ou o professor vai brigar, então a gente tem que ter esse ambiente acolhedor. É como se eu fizesse uma pergunta agora para vocês. Eu não vou aqui falar o que é certo, o que é errado. Eu acolho todas as sugestões, as recomendações, o que vocês trazem. E aí a gente vai argumentando sobre. Outro elemento que precisa considerar ao analisar os erros são as evidências da aprendizagem que queremos atingir. As evidências nos dão indícios de como a aprendizagem está ocorrendo. Por exemplo,
essas evidências aí a gente pode separar em duas, né? Pode separar em direta e indireta. Por exemplo, uma evidência direta é algo mais visível, assim, objetiva, tangível, né? Ela mostra exatamente o que o estudante aprendeu. Com essa vivência aí dessa evidência direta, é possível você conseguir responder claramente o que o estudante aprendeu. Aí também, nesse tipo de evidência, nós podemos colocar que ela pode ser indireta, né, que indica que o aluno está provavelmente aprendendo, né, que ele vai se expressar em exemplos, transferências, aplicações aí para ele conseguir realizar aquilo que ele está aprendendo. Aí, por exemplo, nós temos um objetivo aqui destacado. Então, considerando o objetivo da aprendizagem abaixo, quais evidências a gente pode mobilizar? Então, o objetivo é o seguinte: reconhecer suas qualidades e fragilidades nos aspectos físico, cognitivo e socioemocional. E utilizar esse reconhecimento para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais. Eu vou responder um aqui e aí vocês me ajudam, né? Daí tem a pergunta ali: quais os melhores instrumentos para que os estudantes expressem essas evidências? Por exemplo, se eu entendo que o aluno ele tem dificuldade na multiplicação, tipo 2 vezes 2 ele não consegue entender que é 4. E aí a única maneira que tinha sido apresentada para o aluno até então era que ele precisava resolver pela tabuada, ele precisava decorar a tabuada. Mas então eu vou tentar achar um outro instrumento? Não, eu vou mostrar que a multiplicação ela pode ser uma soma de fatores iguais. Então, já que ele sabe fazer a operação da adição, então eu vou mostrar para ele que 2 mais 2 vai dar 4, né? E é o mesmo que fazer 2 vezes 2, então nesse sentido, né? Eu vou tentar um instrumento, né? Uma forma adequada. Já aconteceu com vocês em sala de aula, vocês, por exemplo, fazerem uma pergunta ou uma atividade, algo assim que o aluno errou, né? Não conseguiu entender, sei lá, errou. E aí vocês tiveram que alterar o instrumento e no momento que vocês alteraram esse instrumento, posteriormente aplicado, o aluno conseguiu entender? Já aconteceu algo similar a isso que vocês poderiam relatar para nós? Pode falar, professor. Eu não sei se vocês vão conseguir me entender, até porque às vezes, pelo fato de ser da área de tecnologias ali, da questão da programação que eu vou falar, talvez vocês não consigam me entender. Mas assim, quando a gente vai programar joguinhos, é igual naquela parte da roleta ali, por exemplo, a gente entra em cenário. E aí eles escolhem o cenário e um ator. Né? No caso ali, o ator seria a roleta. Então, para a roleta, a gente consegue programar ela. Né? A gente vai colocar lá, quando bandeira verde, que é o bandeira verde é o play. Porém, se o aluno não entender que ele não deve programar o cenário, ele não consegue fazer a programação do ator. Então, muitas vezes, já acontece, assim, sabe, principalmente para esses novatos, que o 8º ano e o 9º ano é a primeira instância deles, né, o primeiro momento. Então, daí eles gritam lá, né, não estou conseguindo programar, né, não dá certo. Daí você vai lá, eles estão em outro lugar, eu falo para eles, claro, eu mandei vocês para a China, vocês estão no Paraguai, como que vai dar certo? Aí não dá. Então, assim, a gente acaba aprendendo junto com eles ali, e é um ponto que às vezes que a gente falha, sabe? Mas são coisas do dia a dia e que a gente tenta buscar uma outra alternativa, né? Mostrar para eles, não, você não pode estar aqui, você tem que estar no outro lugar, senão não vai dar certo. Enfim, é só uma parte, assim, que eu percebi principalmente nessa parte de programação. Não. Legal, professor. Eu tenho uma noção, assim, inicial do Scratch, né? Que você estava falando desse aplicativo, né? Desse recurso. Mas, assim, dá pra gente fazer num contexto geral, assim, se, por exemplo, eu tô pedindo lá pro aluno fazer a multiplicação, né? 2 vezes 2 que vai dar 4. E ele tá fazendo 2 menos 2, é claro, é igual
não estar no cenário correto, né? Ele não vai conseguir atingir. Então você tem que ir lá achar uma estratégia para que ele consiga se organizar e entender o motivo que ele está errando. Aí, agora nós vamos fazer uma determinada atividade. Nós vamos analisar a aula 18 do RCO. A aula 18 do RCO de Projeto de Vida, ela fala sobre as profissões da área da saúde. E ela fala especificamente sobre as profissões, então, de enfermagem, biomedicina e medicina. Essas três. Então, lá no RCO de Projeto de Vida, para quem não trabalha, então, nesse trimestre é apresentadas as profissões, né? E a aula 18, então, aborda isso. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar geral, assim, rapidamente essa aula. E aí, em uma tabela, que eu já vou apresentar qual é, nós vamos indicar os erros e os equívocos que mais acontecem dos estudantes quando se fala dessas áreas. Por exemplo, os meus estudantes lá na escola, eles estão querendo, depois que terminar o ensino médio, estão querendo fazer essa área de saúde aí, ou em medicina, ou em biomedicina, ou em enfermagem, um exemplo. Mas o que vocês, professores, mais visualizam que eles erram, que eles cometem erros e equívocos? E aí, depois que a gente verificar esses erros e equívocos, a gente vai achar uma determinada estratégia para isso. Então, peraí, primeiro eu vou mandar a aula aqui para vocês já irem abrindo ela. Alguém já conhece essa aula 18? Quem que conhece, ergue a mãozinha aí para mim saber se alguém já trabalhou com ela ou já a conhece. Ah, sim. Ok, então vocês já conhecem alguns. Ótimo. Deixa eu organizar agora o link para vocês. A professora Viviane já trabalhou. E quem que era o outro que tinha erguido a mão? Que eu tava copiando o link e não tinha visualizado. Ah, a professora Lourdes. Ótimo. Eu já vou enviar para vocês aqui o material onde vocês vão escrever essas contribuições. Por exemplo, deixa eu abrir aqui a cópia. Primeiro vai ficar mais clara a forma como vocês vão fazer. Deixa eu só já deixar para todo mundo que tem acesso. Calma aí. Acho que eu preciso fazer uma cópia primeiro. Por exemplo, eu vou comentando aqui, né? Nós vamos responder essas duas últimas linhas da tabela, colunas da tabela, que é os erros ou equívocos mais recorrentes, e daí eu vou encontrar uma estratégia, né, para consolidar a aprendizagem. Por exemplo, um erro que eu vejo com muita frequência quando se fala dessas áreas da saúde, que os estudantes, eles têm a noção, assim, que para quem vai fazer enfermagem, biomedicina, medicina, vai ter um status, assim, que ele atribui muito o salário, sabe? Ele só pensa no salário. Nossa, que é salários altíssimos. Tipo, é um primeiro equívoco que eu diria, assim, que os alunos cometem, né? De pensar somente no salário. Outra coisa que é comentado aqui como um erro, um equívoco, por exemplo, que às vezes os alunos pensam só no dinheiro, né? Nem é por amor, nem é um exemplo medicina por amor. É por dinheiro mesmo. Mas eles esquecem que é uma área, né, que trabalha com pessoas, que você tem que ter, né, um condicionamento, assim, um trabalho diferenciado, porque pensa, quem tá em hospital, por exemplo, o enfermeiro, você só vê coisas assim tristes, né, geralmente. E aí então o teu psicológico tem que estar preparado para isso, então não é só alegrias. Então é mais ou menos nesse sentido que eu quero que vocês respondam. Aqui
no lugar desse tema, eu vou colocar para vocês colocarem o nome de vocês. E essa aqui não vai precisar responder. Vamos deixar aqui em vermelho, tá? Aí vocês vão colocar o nome e responder ali pelo menos um equívoco e uma possibilidade, então, que vocês poderiam encontrar para que os alunos não cometessem mais esses erros, igual eu comentei ali, que, por exemplo, eles só acham que é salários altos, né? Claro que às vezes pode acontecer, mas nem sempre, né? O início de carreira, as coisas não são tão fáceis, então eu quero que vocês também me ajudem a construir essa tabelinha. Eu vou deixar aqui apresentando ela, e aí mais ou menos nós teríamos uns 10 minutos, né, para vocês realizarem essa possível atividade. Então, escrever ali o que vocês visualizam de erros e equívocos que os alunos cometem quando se fala das áreas da saúde. Dá pra você abaixar um pouquinho lá. Ah, tá. Deixa eu enviar. Acho que a prof será a prof. Marlene. A prof. Marlene agora já está pelo computador. Voltou a luz. Eu vou enviar aqui a atividade para você. Ah, tá. Então, eles estão escrevendo, prof, sobre... Era para eles analisar a aula 18 do RCO, que fala sobre as profissões de medicina, biomedicina e enfermagem. E aí eles estão registrando aqui quais são, por exemplo, quando se fala dessas 3 áreas da saúde, o que os alunos mais erram, né? Ou os equívocos que acontecem mais recorrentes quando se fala dessas áreas. E aí aqui do lado eles estão preenchendo uma estratégia, né? Então, que poderia ser realizada para que esse erro ou equívoco não aconteça mais. Aí você coloca o seu nome e registra as informações. Deixa eu ver aqui se alguém já terminou. A professora Nathalie poderia comentar o que ela escreveu aqui, que eu vou pedindo conforme eu vou vendo que vocês vão terminando, vocês mesmos comentar o que vocês escreveram,
que fica mais fácil, né? Às vezes a forma que vocês vão explicar é melhor do que como vocês escreveram ali. Prof. Nathalie, poderia falar para nós? Ou alguém que já terminou, dos que eu tô olhando aqui, já poderia comentar o que vocês escreveram, por gentileza? Eu posso, professora. Tá. Qual que é o seu aqui? Alessandro? Alessandro, tá na aqui. terceira Achei. coluna. Isso. Então, eu vejo que muitas vezes, até como a professora falou, a questão do status, mas os alunos esquecem que para alcançar esses objetivos relacionados às profissões da área de saúde, é necessário muito estudo, porque são áreas que têm uma grande concorrência em vestibulares, e eu acho que uma das estratégias que a gente pode utilizar para reverter isso daí, não diria reverter, mas conscientizar os alunos de que o momento é agora. Se ele tem que pensar no hoje, não só no futuro, mas no hoje, para o hoje proporcionar a ele esse objetivo lá no futuro. Nossa, ótima colocação, bem bacana mesmo, principalmente em medicina, né, que é um dos vestibulares mais concorridos do Brasil. Ah, eu quero ser médico, porque o status, né, não sei o que. Mas daí, em sala de aula, a pessoa não tá nem se preocupando com nada. Bem bacana, foi ótima a indicação ali desse equívoco. Obrigado, professor. Quem que poderia comentar agora sobre o seu? Eu, professora. Tá, professora Lourdes. Por exemplo, se eles não gostam das ciências exatas e querem fazer medicina, é estranho. E quando tem muita dificuldade de administrar situações de imprevistos, como que vão atender quando chegam acidentados? Sim. Como que eles vão ser médicos que lidam equilibradamente com... Quando vê uma barata correr na sala, faz uma confusão. Então, daí eu coloquei que é preciso deixar claro com testemunhos de profissionais da área que será necessário estudar muito e fazer muitos cálculos. Eles dizem, eu odeio matemática, física, então como que vai escolher ciências da natureza? Um itinerário todo cheio disso, né? Nossa, verdade, viu? Então, preciso deixar claro os desafios da profissão. E aí, o pior não é nem as pessoas que não gostam de ciências exatas, né? Mas o pior é aqueles que não gostam da parte de biologia. A gente diz, odeiam ver qualquer conteúdo de biologia. Mas biologia, se for olhar lá na grade de biomedicina, de enfermagem, de medicina, praticamente metade do curso é sobre, né, a área de biologia. Então, é pior ainda. Quem tenta fugir da matemática também não vai adiantar, né? Porque envolve muitos cálculos e organizações. E aí a prof. Lourdes me fez lembrar, quando eu tava no ensino médio, meia perdida, assim, ainda sobre o que ia fazer, me identificava muito como professora, mas não sabia direito o que ia fazer. Aí na Unicentro teve os vestibulares, né, para professor, e eu fiz para farmácia. Assim, mas eu pensei depois, assim, que eu não passei mesmo, né? Mas eu pensei, meu Deus, eu tenho medo de injeção. O que eu vou, né? Pensei assim, o que eu vou inventar na área de farmácia? Que injeção era o mínimo das coisas que às vezes eu teria que fazer, né? Num determinado paciente. E aí, tipo, uma coisa sem noção, eu não tava nem pensando nisso. Na hora eu só me inscrevi, às vezes é o que acontece com os alunos. Aí a prof. Lourdes me fez lembrar quando ela comentou essa parte. Quem que poderia comentar mais sobre o que vocês escreveram aqui? Bom, eu escrevi que, em média, os alunos romantizam muito o que é a profissão, né? Muitos deles, que eles veem aí em novelas, filmes, séries, né? Às vezes não pegam tudo da realidade, do que é um médico, uma enfermeira, né, pediatra, né, às vezes esquece que vai ter que lidar com sangue, com feridos e tal, e romantizam muito. Então,
Aí eu coloquei ali que o ideal seria expor para eles a verdade, né? Mostrar coisas da realidade para eles e trazer um profissional da área para fazer uma roda de conversa, explicar que não é tudo. Ah, legal. Bem bacana. O romantismo todo. Aham, legal essa questão do romantizar também. Nossa, que é só coisas, né? Só coisas lindas que acontecem nessa profissão. Bem bacana. Legal. Obrigado, prof. Quem que poderia comentar? Prof, Oi. Quando a gente conversa com os alunos, o que a professora falou aí, que às vezes eles estão meio perdidos lá no ensino médio ainda, né? E aí a gente conversa com eles, o que vai fazer de vestibular? Eles acabam falando, né? Acho que vou fazer medicina. Mas quando você pergunta por quê, a minha mãe pediu para mim fazer, meu pai pediu para mim fazer, né? Então, a família acaba influenciando nessa decisão aí. E daí a questão das estratégias, né? Deixar claro que não pode ter medo do corpo humano. Esse corpo humano que eu falo é tudo que os professores já falaram ali. É de situações de acidentes. Aí eu pergunto, mas e qual área da medicina que você vai querer fazer? Ah, tem área, professor? Dá para ir? Então, para eles, medicina é uma coisa só, né? É aquele médico bonitinho que tem um carrão, que trabalha lá no hospital e que sempre está na parte social lá em cima, né? Então, para eles, é isso que eles enxergam. Então, a minha estratégia seria que eu falo para eles, entra lá no Google, escreve profissões da medicina, e aí você vai poder ter um norte aí do que você vai querer fazer. Né? Legal. E é isso que o professor falou da família querer, acho que a gente visualiza isso mais nas escolas particulares daí, né? Os pais, né, com maiores bens aquisitivos, colocam os filhos já na escola particular, né, pensando que ela pode ser melhor que a escola pública, porque ele quer, né, que o filho dele seja médico. Mas ele nem parou para pedir pro filho se ele gostaria de ser isso, né? Porque muitas vezes não adianta, às vezes, você fazer uma profissão que você não vai se identificar. Eu, por exemplo, eu sou formada em matemática e engenharia mecânica. Eu sou engenheira mecânica. Mas agora me perguntem se eu me identifico na área. Eu não gosto, não me identifico, não sei. Gosto da área de educação, inclusive é por isso que eu tô fazendo mestrado e já tô no doutorado por isso, que eu me identifico na área de educação. Mas não sei, nem me perguntem também o porquê que eu fiz, mas eu fiz engenharia mecânica, entende? Então essa mesma coisa, às vezes, e nem era a minha família que queria, não sei. Era meu cunhado que trabalha na área, né, e me incentivou a fazer. Mas enfim, essa questão da família que eu quero que meu filho seja médico, mas nem parou para perguntar se ele quer, né? Legal. Quem mais que gostaria de contribuir? Deixa eu ver aqui no geral, ó. A prof. Silmara colocou na mesma linha do professor Sérgio. Colocou também porque a família, né, que acha bonito. Deixa eu ver aqui quem que não leu mais. A professora Isabel colocou essa questão do equívoco. Trabalha demais. Tipo, né, os médicos, assim, enfermeiros, às vezes eles ficam horas, assim, acordados, né? A rotina de trabalho deles é bem cansativa. Tem esses plantões, assim, na madrugada, correria, assim, então uma coisa de trabalho demais mesmo. Né? Às vezes não tem vida social, né? Acha que que médico tem, mas na verdade às vezes não tem vida social. Alguém gostaria de falar? Só com relação à enfermagem e com os médicos também, é que às vezes eles dobram o plantão, né? Inclusive esse é um problema que nós estamos tendo, né? E que às vezes, para ganhar mais, eu sou auxiliar de enfermagem. Eu já trabalhei com médico que trabalhou simplesmente 24 horas sem parar, né? Nossa. Então, e é muito recorrente isso, né? Então, por isso que eu coloquei que a orientação para o aluno deve ser, tem um sindicato aí, tem uma lei que diz a quantidade de trabalho, na verdade, que
que pode, que deve, né? Uhum. Mas tanto enfermagem como médico, como biomédicos, eles não têm limite no horário de trabalho, né? Em sua grande maioria. O biomédico até não diria que é tanto, né? Porque a maioria dos biomédicos, eles estão indo mais para a área de estética, né? De beleza. Desculpa, eu confundi, desculpa. Eu só... confundi. Entendi. Bioquímico que às vezes fica fazendo muito plantão. Isso, exatamente. Vamos ver aqui o que vocês colocaram. Alguém gostaria de falar mais? Professora Demilson? Eu não sei se você já ia adiante. Uhum. É só lá onde fala a respeito de considerar a questão da aprendizagem. Eu acho que uma coisa assim que a gente tem que bater bastante, não só porque é uma área da medicina, né? Na verdade tem que ser em todas as áreas, mas é a questão da ética, né? Principalmente, porque eles têm que saber que eles vão mexer com vidas, né? E exige profissionalização a todo tempo, a todo instante, né? Para que, é lógico, os erros vão acontecer, mas é uma área assim que exige principalmente aí a questão da conscientização, né? Legal. A forma que você vai fazer, tem que saber o que vai fazer. Sim. Acho que essa parte eles passa batido, né? Talvez pra gente também. E eu acho assim, agora me sumiu a palavra que eu ia falar. Lembrei. Que esses profissionais, principalmente aí enfermeiros, médicos, muitos deles não têm empatia com o próximo, né? Porque, por exemplo, assim, você vai lá, fica dias cuidando, por exemplo, de um ente da sua família, né? Num hospital. E aí você fica nervoso, porque você tem toda essa questão afetiva envolvida. Aí você vai pedir informações pro médico, pro enfermeiro, e às vezes tem alguns que te tratam tão mal, né? Você tá ali precisando de um apoio, porque, né, tá necessitando, tem uma pessoa sua querida ali que não tá passando bem. Então, acho que às vezes falta em alguns também essa questão da empatia, né? De se colocar no lugar do outro. Não sei vocês se já consultaram, às vezes, com alguns médicos que, meu Deus, né? Você chega lá, ele já tá com a receita pronta, ele nem te olhou na cara, né? Já tá ali, entrega uma receita, né? Acho que às vezes a gente não vai num hospital fazer uma determinada consulta se você não tá precisando. Na verdade, empatia não só para a área de saúde, né? Mas no geral, assim, acho que falta bastante para a população toda. Quem mais? E essa questão médica não acontece só. A questão do médico não é só no SUS, como o pessoal fala. Tanto no particular também acontece, né? É porque é muito mecânico, né? É como a gente fala na educação, é muito difícil você ser um professor. Agora, você ser um médico, você tem uma receita pronta, é mecânico, né? E eles levam isso, né? Como você falou, no dia a dia a rotina mata, né? Eu concordo com as meninas, com a fala de vocês, e eu tive ano passado eu fiz uma cirurgia. Então, particular, enfim, com um médico assim, né, considerado meio que um bambambam na área e tal, e eu observo bem isso. Eles são, na verdade, deveria ser a área que mais, né, teria que ter empatia, uma das, né, não uma das, que lida com seres humanos, com o corpo, com tudo mais. E eu vi bem isso. Ele era bom para cortar, né? Cirurgia. E depois eu tive infecção, eu tive alergias. E ele não soube lidar comigo. Parece que ele ficou ruim para ele. Ele esperava assim pacientes que se recuperassem rápido, sabe? Não sei. Ele meio que foi me jogando para escanteio. Acho que ia ser uma licença, sei lá, de 20 dias e acabou ficando quase 2 meses. E aí parece que ele não queria mais me ver, entendeu? Aí eu até tive que procurar outro médico. Então, assim, é justamente o que a Ana Paula falou e que a colega que trabalha na área de enfermagem falou, né? Já trabalhou na área de enfermagem.
Legal. E é muito triste porque eles trabalham assim muito. Eu acho que eles não têm esse filtro, essa coisa. Eles meio que até não tem empatia. Eles já precisam não ter para eles poderem ter rotatividade do paciente ali. Então, eles não estão nem aí com a tua dor, parece que você tá sentindo dor, eles vão lá, mas não são todos, claro, né? Sim. Daí eu já fui em outro, fui bem acolhida. Enfermeiras também, né? Excelentes. Agora porque outras parece que não estavam o nem que a aí gente com a tá tua dor. falando aqui acontece em todas as profissões. Nós temos professores assim, nós temos, né? Nós temos médicos, nós estamos falando no geral, né? Que em qualquer profissão vai ter profissionais, né, que vão nos tratar bem, mas também vai ter profissionais que não vão nos tratar bem, né? Aqui a gente tá comentando porque tá falando da área de saúde, mas isso vale para qualquer área, né? Na verdade. Acho que foi uma discussão boa, então vamos finalizar aqui as discussões, então, referente a isso. Obrigado por todas as contribuições que vocês colocaram. Deixa eu só apresentar diferente aqui. Então, para concluir, estamos culturalmente condicionados a entender que o erro como uma falha num processo. Hoje, observamos que o erro, mais do que uma falha, é um recurso para aprendizagem, que é o que eu comentei lá no início, né, de utilizar o erro para aprender. E acho que é isso que na maioria nós professores fazemos, né, quando isso acontece. Acho que eu não comentei, mas nós também erramos, né, enquanto professores. E aí, acho que eu já errei em todas as salas, eu já fiz isso que eu vou contar para vocês. Então, em matemática, eu coloco a pontuação, assim, das questões, né? Por exemplo, questão 1 vale 5 pontos, questão 2 vale 4 pontos, assim, todas elas. E aí, na correria, né, da correção ali, que a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo, certa vez eu passei uma nota errada, né? Por exemplo, ao invés do aluno ter tirado 26, eu coloquei 24, um exemplo. E aí, em toda prova, depois que eles terminam, eu corrijo, eu entrego para eles. A primeira coisa que eu peço, então, é para eles somarem a pontuação, né, verificar se não tem nada errado antes de eu começar a correção no quadro, porque daí depois eu não aceito mais. Aí um aluno meu veio assim, professora, soma aqui pra mim. Eu fui lá somar, falei, nossa, olha aqui, me equivoquei, acabei errando sua nota, me desculpa. Aí ele brincou, deu uma gargalhada assim e falou assim, se até a professora de matemática errou, imagina se nós não vamos poder errar. Tipo, ele quis dizer assim, nossa, mas professora de matemática não poderia ter errado esse cálculo. Aí eu fiz toda uma discussão, né? Ué, mas por que não? Professor agora tem que saber tudo, agora eu tenho que saber tudo de matemática, e a gente caiu na gargalhada junto. Mas vejam, né, a gente também está condicionado a errar. Os alunos erram, nós erramos e a gente aprende nesse processo, utilizar o erro então como um recurso de aprendizagem. E aí então, só para reforçar, que vocês têm até amanhã, às 23h59, para estar enviando então o relato de implementação e o plano de ação, tá? Vocês vão me enviando lá, aí conforme eu vou conseguindo responder, eu vou dizendo lá se eu recebi, se eu não recebi, se tá abrindo, se não tá, né? Porque alguns professores estavam enviando lá com acesso restrito. Aí, para quem não apresentou hoje, vocês então terão semana que vem só para apresentar. Então, a nossa aula da semana que vem vai ser só para apresentar, a gente vai fazer um feedback geral, assim, e aí a gente finaliza a jornada semana que vem. Aqui tem um artigo, né, a CED propôs um artigo aqui, o erro no processo de ensino-aprendizagem, e aí tem uma matéria também. É um erro não usar erros como parte do processo de aprendizagem. Então, são 2 sugestões aqui de leitura, caso alguém queira se informar melhor a esse respeito do erro. Aqui tem as figurinhas, lembrando que essas figurinhas elas não são obrigatórias, assim, quem tá montando quiser entregar o álbum lá naquele drive compartilhado, vocês podem enviar lá, mas ela não faz parte da avaliação, né? Lembrando que a avaliação ela é só composta pelo plano,
no valor de 40 pontos e o relato de implementação no valor de 60 pontos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em relação às faltas, porque a princípio vocês podem ter as faltas em apenas 2 encontros, né? Aí espero que, por exemplo, o que acontece, essas quedas de luz, essas faltas de internet, assim, que vocês sempre me comunicam quando isso acontece, que lá na hora da contabilização das horas lá pelo BI, que isso não tenha ultrapassado os 25%, né? Pelo que eu anoto aqui, quando eu vejo vocês aqui na reunião, eu já anoto a presença. Mas às vezes vocês caem, falta luz, falta internet, às vezes vocês ficam, quem sabe, às vezes tem a maior parte do tempo fora da reunião. Eu posso até ter contabilizado a presença aqui, então lá no RCO vai estar ok. Mas às vezes se o BI contabilizar, né, que ficou mais do que os 25%, aí vocês vão ter um problema em relação à certificação, né, sabendo que essa certificação é acima dos 25%. Quer dizer, até 25%. Quem que tem dúvidas agora pra gente comentar nesse finalzinho? Professora, a certificação, ela tem quantas horas são? São, somando. se não me engano, mas depois eu confirmo, 40 horas. 40 horas? Isso. Tá. E aí depois ali que eu fecho o RCO, tem até 2 meses para que fique pronto as certificações, né? Mas aí semana que vem eu comento, é lá naquele link lá que vocês abrem os certificados de vocês, né? Num geral, vai para lá daí depois de pronto. Mais alguma dúvida? Seria Você vai aí... fazer a foto? Vou fazer a foto agora. Então vocês abram as câmeras aí. Deixa eu já tirar a foto, daí eu já respondo o professor Jamer aqui. Então vamos lá. Foi. 1, 2, 3 e... Se alguém puder tirar uma foto aí também, porque, né? Às vezes a minha não fica tão boa e a de vocês fica melhor que a minha. Vocês enviem lá no grupo pra mim. Então, para quem não tem mais dúvidas, nos vemos semana que vem, só para compartilhamento e feedback, tá? E aí, deixa eu ver só aqui a pergunta do professor Jamer. O link, no caso, seria... Você tá falando da certificação, professor, ou do quê? Não tá funcionando o microfone. Ah, da certificação. Tá. Aonde que é da certificação? Tipo, acho que é a RH, certificados, alguma coisa aqui. Mas depois eu envio certinho o link para onde que vai esses certificados para vocês. Tá? Mais alguém com alguma dúvida? Mais uma informação, professor. Uma informação importante é saber se certificação, ela já é... a gente não precisa encaminhar, né? Vai diretamente, né, no nosso histórico lá ou não? Então, ele vai lá no sistema, sim, ele vai lá no sistema onde que fica todas as certificações que vocês fizeram ao longo da trajetória de vocês com concursos de formação. Fica lá, arquivado. Ficha funcional, né? Isso, ficha funcional. Vai automático? Então não precisa tirar para encaminhar, não, né? Não, aí eu já não sei te dizer essa questão. Daí, para quem é concursado, né, que usa mas eu acho que sim, não sei. Porque é pela CIED, né? Tudo que é direto da CIED é automático. Ah, tá. É automático? Entendi. Eu tenho essa dúvida aí. Mas... Tá bom. Tá. Mais alguém com dúvidas? É isso aí. Seria isso, então. Então, muito obrigada pela participação. Nos vemos semana que vem para nossa última reunião. Tchau, tchau para vocês. Até semana que vem. Certo. Obrigado, tchau. Boa noite a todos. Obrigado.